Olá, pessoal! Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês para realizarmos a continuação do nosso estudo bíblico aqui, da nossa reflexão da fé, do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vamos ler o capítulo 6, que fala a respeito da instituição dos diáconos. Diáconos são aquelas pessoas que ajudam na obra de Deus, chamada em muitas igrejas de diáconos, em outras de obreiros. Então, o diácono, eles auxiliavam ali os apóstolos, e vamos entender a necessidade de termos pessoas que auxiliem também no trabalho da obra de Deus, àqueles que estão de frente. Vamos lá então? Então, Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Você vê aqui, pessoal, claramente que houve uma reclamação, um descontentamento quanto à distribuição diária dos alimentos. Sabe, é como que estava se acabando. E os apóstolos, eles ordenaram a escolha de 7 homens que tivessem boa reputação e fossem cheios do Espírito Santo. E não apenas cheios do Espírito Santo, mas tivesse sabedoria para administrar. Porque a boa reputação está ligada a um caráter. E isso envolve também o quê? Uma integridade, pessoas de retidão, em um comportamento irrepreensível. Mas isso também não era o suficiente, pois eles também tinham que ser cheios do Espírito Santo e ter sabedoria. O que a gente entende aqui? Entendemos, sabe, com isso, que tudo que é feito para Deus tem que estar de acordo com a vontade do seu Espírito. É Ele quem concede aos seus servos não somente a sabedoria, mas a fé e os dons necessários para o desenvolvimento da sua obra. Então foi muito sábia, sabe, a colocação aqui dos apóstolos em dizer: nós não podemos estar servindo à mesa, não podemos estar fazendo de tudo. Essas tarefas temos que delegá-las. E na obra de Deus é assim. Não existe o mais importante. O pastor não é o mais importante. O diácono não é o mais importante. Todos somos membros de um só corpo, onde cada um, na sua função, ajuda ao corpo funcionar. Então a obra de Deus às vezes é deficiente hoje em muitas igrejas, porque há tarefas que necessitam ser feitas, mas não há pessoas que queiram servir naquelas tarefas. E porque não há pessoas que queiram servir naquelas tarefas, então fica a deficiência, fica a falha. Então, a senhora, o senhor, que de repente não foi chamado para ser um pastor, para ser uma pastora, como há muitas hoje, você não foi chamado para ser, de repente, uma pessoa que vai estar ali de frente de um trabalho. Mas você pode ajudar aquele trabalho, às vezes ajudando, cuidando ali do grupo dos adolescentes da igreja, das crianças.
porque são grupos importantes dos jovens, pessoas que estão sendo formadas e que não podemos deixar o mundo dominá-las. Você pode pertencer ao grupo que realiza o trabalho de evangelismo na rua, daquele que ajuda a fazer a distribuição da comida. Tem lugares, igrejas que têm a sua tesouraria e precisam de pessoas sérias, com caráter, sabe, perfeito, bom caráter. Claro, perfeito, ninguém é perfeito, mas irrepreensíveis em suas ações. E são pessoas que são utilizadas para que a obra venha sempre seguir adiante. Porque o que importa, afinal, é que a obra de Deus sempre permaneça. E foi isso que os apóstolos fizeram. Aí ele continua dizendo assim, no versículo 4, nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava rapidamente. E o número dos discípulos era grande, e grande parte dos sacerdotes também já obedecia à fé. Olha que legal, pessoal. Você veja que a Bíblia relata que uma grande parte dos sacerdotes também já estavam abraçando a fé. Por quê? Porque os discípulos não estavam fazendo as coisas de uma forma desordenada, a Deus dará, de qualquer maneira, não. Eles oravam e eles estavam pedindo sabedoria, e eles colocavam pessoas de sabedoria, pessoas que tinham o Espírito de Deus, para administrar certas responsabilidades, e uma vez aquelas responsabilidades bem administradas, então todo o trabalho crescia. E os apóstolos principais, eles ficavam na incumbência da oração, da palavra, da edificação da igreja. Isso é muito importante a ver em todo ministério que quer realmente desenvolver, sabe? Porque a ação do Espírito Santo, ela foi tão forte e extraordinária, a gente pode ver, que causou uma grande revolução espiritual, podemos dizer, em Jerusalém. Nessa mesma cidade, diga-se aqui, aonde o Senhor Jesus foi crucificado e onde tantas perseguições se levantaram. A palavra de Deus, agora, gente, estava prevalecendo diante até das pessoas incrédulas. Eu posso dizer que estava impactando a todos que ouviam. Até mesmo, como diz aqui, uma grande parte de sacerdotes já estavam se convertendo e obedecendo à fé. E é isso que tem que acontecer. Quando há uma igreja atuante, organizada, as pessoas vão ser impactadas. E quem é essa igreja? É a placa da igreja A, da igreja B, da igreja C? Não. Essa igreja é cada um de nós. Claro que juntos formamos um conjunto ali que se dá o nome de uma denominação. Mas se a senhora, se o senhor tem procurado crescer em Deus, tem procurado se organizar, as pessoas vão olhar para você e vai ver em você uma coisa diferente e vão começar a querer buscar Jesus, porque vê em você o que elas não conseguem ver em outro lugar, tá bom? Agora vamos passar aqui para o versículo 8, que fala da prisão de Estevão. Vamos lá, capítulo 6, versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder,
fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos. Olha, você vê, sempre os líderes religiosos e os mestres da lei. E investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viraram o seu rosto Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você vê, pessoal, que sempre o mal ele vem trabalhando e criando situações para agir de uma forma sempre em que venha a querer pegar a pessoa de Deus com mentiras. Por isso que a pessoa que vive pela fé, que serve ao Senhor Jesus, ela deve ter um cuidado no seu comportamento, porque você fazendo as coisas certas, já há pessoas que criticam. Se você faz as coisas erradas, aí mesmo elas vão ter do que lhe acusar. E esse homem, Estevão, era um homem cheio, de fé e do poder do Espírito Santo. E ele era, uma pessoa intrépida no falar, pois transbordava, do Espírito de Deus. E foi isso que irritou esses homens, fazendo com que perseguisse ele. Ele era um dos 7 diáconos, lembra? Que foi escolhidos para poderem ajudar os apóstolos. E o diabo estava sempre procurando, dar de baixa das pessoas que realmente influenciavam na palavra de Deus. E hoje não é diferente. Você, como uma pessoa que é realmente de Deus, você brilha. E as pessoas começam a se incomodar com o seu brilho, com o que você passa a refletir para as demais. Então, a gente vai ficar aqui, terminamos o capítulo 6 e terminamos aqui contando uma parte do que aconteceu com Estevão. Aqui no capítulo 7, que vamos ler amanhã, nós vamos dar a finalização dessa situação que Estevão começou a enfrentar ali, sendo interrogado, sendo vítima de mentira, e você vai ver o que foi que aconteceu, tá bom? Fica conosco, todos os dias estamos colocando um vídeo falando sobre esse livro de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de lhe pedir um favor. Compartilha com uma pessoa, inscreva-se no nosso canal e procure fazer um comentário do que você achou, o que faltou, que você de repente, lendo junto conosco, nós não explicamos, e qual está sendo o seu entendimento de tudo que está sendo falado. Tem pessoas que me mandam mensagens no pessoal dizendo: pastor, eu estou lendo, está muito legal, mas eu queria que você comentasse aqui. E até que você explanasse uma opinião, porque a sua opinião
vai ser também algo que vai edificar e ajudar outros a entenderem também a palavra, tá? Gente, Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui e até amanhã com a próxima parte do nosso estudo. Um abraço.